Percebe? E às vezes, mesmo tendo passado no teste da orelhinha, a mãe precisa ficar sempre atenta. Uma criança que não sorri, que não responde depois de um certo tempo, que não responde quando é chamada pelo nome, que cai alguma coisa que todo mundo toma um susto e a criança está super calminha. Ah, não, ela é sempre assim, ela é calminha. Às vezes ela precisa ficar de olho que ela pode não escutar. E esse teste pode ser repetido. Então, por exemplo, se o primeiro teste deu inconclusivo ou que não passou, isso pode ter várias causas. Então, o que se faz? Uma repetição desse teste da orelhinha aos 6 meses. Então, com 6 meses, você repete para confirmar ou não o diagnóstico. E a partir daí, o teste do olhinho alterado você encaminha para o oftalmologista pediátrico. O teste da orelhinha não adequado você encaminha para o otorrino, que tem experiência em crianças. Lembrando sempre, criança não é um adulto em miniatura. Ele precisa do seu especialista para que conhece o desenvolvimento dessa criança para que ele possa ter sua avaliação e seu tratamento adequados. Tá. E aí o teste do pezinho? O teste do pezinho. O teste do pezinho começou, ele era basicamente feito na APAE. Ninguém fazia, a gente colhia o teste, encaminhava para a APAE e a APAE fazia para todo mundo. Inicialmente eram 2 testes, era um teste simples para 2 doenças, hipotireoidismo e fenilcetonúria. Esse era o básico. Por que se faz isso logo? A criança pode nascer com problema de tireoide e com uma doença que se chama fenilcetonúria, que é uma alteração no metabolismo de um aminoácido. Se você não fizer o diagnóstico desse quadro até os 3 meses de vida, a criança pode ter uma deficiência mental irreversível. Não cresce também? O cresceu de menos, é deficiência mental irreversível. Mas a gente até viu um tempo atrás uns casos, não passou em tantos programas, de uma menininha no Nordeste, no sertão, que não crescia, não desenvolvia. Acho que ela tinha por volta de 9 anos, se eu não me engano, e tinha uma mentalidade de um bebê com menos de 1 ano. Essa pode ter um hipotireoidismo que pode ter sido congênito, o mais provável, ou pode ter sido adquirido, mas o mais provável é isso. O que você faz? Você faz o diagnóstico de triagem, ele deu baixo, você faz o exame adequado, você trata com hormônio de tireoide essa criança para a vida toda, ela toma remédio, mas ela tem um desenvolvimento normal. Acrescentaram-se ao básico mais 2 exames. Anemia falciforme, que no Brasil é um quadro bastante importante, porque ele vem de uma mistura com a raça negra normalmente, e a gente tem isso, essa miscigenação e essa origem bastante forte aqui no Brasil, e uma outra doença que se chama fibrose cística, que tem algumas alterações também metabólicas que fazem com que a criança tenha diarreia constante e infecções pulmonares, pneumonias constantes, interferindo no crescimento, podendo correr risco de morte também. Então esse é o básico. Aí, já tem o básico, esse é obrigatório em todas as maternidades. Você pode optar em algumas maternidades, eles oferecem o que na APAE é chamado de teste mais ou teste super. São 2. Super? Tem o mais e tem o super. O mais é um teste onde tem além dessas 4 mais 6, e o super é o que tem além dessas 10 mais 36. Isso é na APAE. E já existem testes que fazem 100 testes, que é o ampliado, é o hiper, mega, super, blaster, tudo aquilo que você pode ter de doença que é metabólica, que você só vai perceber mais tarde, e ele é um diagnóstico difícil, porque o sintoma vai aparecer muito tarde, é um sintoma que se você não estiver muito atento... Mas aí esses exames são indicados só para quem já tem esses casos na família? Não, ele é para lá. Ele está lá para você poder escolher. Pode ser que eu tenha, mas ninguém na minha família teve. Tem, exatamente. Ou teve, mas não teve o diagnóstico. Ah, entendi. Tá? Bom, umas perguntas surgiram aqui. A primeira é da Ieda. Ela diz o seguinte: a icterícia pode causar surdez no bebê? A icterícia normal, Ieda, a icterícia normal não causa surdez. Que é só uma criança amarelada. Isso, a criança amarelada é assim, ela pode ter uma icterícia que a gente chama de fisiológica. A icterícia ela é baseada, isso é a mais importante, a mais comum, ela é baseada na diferença de tipagem de sangue. Quando a mãe tem um tipo de sangue O e a criança tem um tipo incompatível, A, B, enfim. Isso a gente lembra do tempo de cursinho, A, B, ABO. E o RH da mãe, quando ele é negativo, e o RH da criança é positivo. Tanto que quando existe um RH negativo, a mãe toma uma vacina para que ela não sensibilize o próximo bebê. Senão o corpo dela vai rejeitar aquele bebê. O próximo. Rejeita o próximo. Quando essa icterícia é fisiológica, ou seja, o tipo de sangue é igual, está tudo normal, é só um bebê que ainda não tem maturidade suficiente no seu fígado para desencadear o metabolismo certo dessa icterícia, ela pode subir em nível muito grande.
Ou então alguma dessas de patologia segue num nível de icterícia que a gente classifica por zona 1, zona 2 até zona 5, e existe um quadro grave de icterícia que se chama kernicterus. Este quadro pode levar a deficiências auditivas e outras de sistema nervoso central. Mas não é tão fácil de se ver problemas assim, não? Você vê quando você está em grandes centros. Você não tem noção de quanto você tem parto domiciliar, partos em maternidades onde a mãe entrou e foi embora porque não teve condição de ficar, lugar onde não tem vaga para o bebê nascer, e esse bebê nasceu com esse problema e ninguém vê. Quando leva-se o bebê mais amarelinho para o hospital, já atingiu um nível grande, só o banho de luz não resolve, às vezes nem a transfusão de sangue, que é um próximo procedimento, não resolve, e aí você tem essas lesões bastante importantes. Mas é raro isso, tá? Bem raro. Outra dúvida aqui da Maiara. Gostaria de saber sobre o teste do pezinho. Meu filho fez o teste logo na primeira semana que nasceu e deu uma alteração chamada tirosina. É isso? É o exame da tiroide. Esse provavelmente é o da tiroide. Fizemos a repetição do exame e deu a mesma alteração. A médica disse que não era nada, uma vez que ele não tinha nenhum sintoma. Mas quando ele fez 6 meses, repetimos o exame e desta vez deu negativo. Minha pergunta é, por que há essas alterações e após alguns meses desaparece? Bom, eu não sei se foi isso mesmo. Tirosina é um aminoácido, precisa ver qual é direitinho esse exame. Por que elas aparecem? Essa é a história do bebê da criança não ser um adulto em miniatura, não é um adulto em miniatura, ele tem as características próprias. O bebê nasce com muita coisa do sangue da mãe. Então, por exemplo, você tem mães que são soropositivas para HIV. Você testa o sangue do bebê recém-nascido, ele dá positivo. Você testa esse exame depois de uns 2 anos, ele negativa. Ainda é coisa relacionada ao tipo de sangue da mãe. Algumas dessas coisas vão acontecer assim, o bebê é mais prematuro, o bebê tem alguma característica diferente no seu desenvolvimento e que ele vai se desenvolver nessas características mais tarde. Então, o procedimento é esse mesmo. Você faz agora, faz daqui a 1 mês, faz daqui a 6 meses, até onde chega um momento onde você pode realmente ter problemas. Então, aí você começa a pesquisar mais e tratar. Então, no caso dela, se não teve nada, se negativou e tem o acompanhamento pediátrico, não tem problema nenhum. Outra dúvida aqui é da Amélia. Estou gestante de 35 semanas e gostaria de saber se é possível detectar problemas neurológicos por meio do teste do pezinho. Do teste? Do pezinho. Quando nascer. Quando nascer. Quando nascer existem alguns testes, sim, mas isso também devido os problemas neurológicos consequentes a alguma dessas faltas dessas substâncias. Então, esse, por exemplo, a fenilcetonúria, a anemia falciforme, hipotiroidismo e fibrose cística são diagnosticados no simples. Os outros não são diagnosticados nesse teste. Então, para isso, precisa fazer o teste completo. Esse teste completo não é obrigatório. Você pode optar, ele deve ter um custo a mais, e aí sim pode ser feito. E nesses você tem a possibilidade de, se eu fizer um diagnóstico precoce e houver tratamento para aquilo, então, por exemplo, fenilcetonúria é a ausência de uma enzima que metaboliza um aminoácido. O que acontece? Eu preciso orientar para esse bebê uma dieta sem fenilalanina. E tendo a dieta sem essa substância, esse bebê vive normal. Tem uma vida comum. Se ele tiver contato com essa substância, ele passa a ter problema. Por isso que é importante o teste de triagem. triagem. Sempre que possível, um teste adequado. Sim. E os exames pré-natais, como você falou. Com toda certeza. Quer dizer, se você consegue hoje em dia, através de um ultrassom, 3D ainda mais, saber direitinho como está a saúde do seu bebê, por que não fazer? Lógico. Mas não na curiosidade de saber o sexo do bebê. Olha, até se tiver interesse, não vejo um grande problema, mas que não seja... Lógico, a função não é para isso. A intenção não é essa.